Bem, então a gente começa esse curso falando um pouco sobre funções. Eu vou dar uma visão geral aí de funções. Antes de falar de função, inclusive, eu vou falar um pouco sobre a reta real, sobre intervalos na reta real. Então, imagine uma reta, tá, que representa, para mim, todos os números do conjunto dos reais. Então, qualquer número que você pensar está sendo representado por essa reta, do menor até o maior, do menos infinito ao mais infinito. Vamos pegar agora dois pontos, vamos cortar essa reta em dois pontos, no ponto A e no ponto B. Então nisso eu tenho um intervalo na reta real caracterizado aí por esses dois pontos A e B, certo? Eu tenho quatro formas diferentes de representar esse intervalo, quatro formas diferentes de caracterizar esse intervalo. Por exemplo, eu posso estar considerando o intervalo entre A e B, só que eu desprezo A e B. Tá? Nesse caso, eu chamo de intervalo aberto, eu represento ali na minha reta real com uma circunferência, tá? um círculo, uma bola vazia, e matematicamente eu represento isso com parênteses. Então eu tenho parênteses A, vírgula B, fecho parênteses. Então é o meu intervalo aberto de um x pertencente aos reais, onde o x é maior do que A, só que menor do que B. Veja que eu nunca vou ter o valor de A. Vou tentar sempre chegar perto, mas eu nunca vou ter. A mesma coisa vale para B. Então pensa o seguinte, se A é igual a 1, dentro do meu intervalo eu tenho 1.1, tenho 1.01, tenho 1.000000001, mas eu não tenho 1, tá certo? Mesma coisa com B. Se B for 2, eu tenho 1.9, eu tenho 1.99, 1.99999, quanto 9 você quiser depois do 1, mas eu não tenho o 2, tá? Se eu tenho um intervalo aberto, obviamente eu vou ter também um intervalo fechado. É quando eu considero A e B dentro do meu intervalo, tá? Matematicamente eu represento com colchetes, tá? E graficamente eu represento como um ponto cheio. Perfeito? Então aqui eu tenho um intervalo que vai de x maior ou igual a A até x menor ou igual a B. Tá? E esse é o intervalo fechado. E eu posso ter uma mistura dos dois. Por exemplo, eu posso abrir o B e deixar o A fechado. Aí eu tenho um intervalo semiaberto, onde x é maior ou igual a A e menor do que B. Ao mesmo tempo eu posso fazer o contrário. Eu tenho A aberto e B fechado, também é um intervalo semiaberto. Tá? Ainda nessa questão de intervalos, a gente pode falar da semirreta real. Nesse caso, eu tenho a minha reta real, um ponto A, e isso eu vou aí até o infinito. Eu posso ter um intervalo aberto, onde vai de A até mais infinito, ou seja, x é maior do que A, só que eu não conto com A. Posso ter um intervalo que é fechado em A, então x é maior ou igual a A. Da mesma forma, eu tenho o outro lado, eu posso ter também o A fechado, então vou ter que x é menor do que A e ele vai até menos infinito. E tenho também o A fechado, que eu incluo o A no meu intervalo. Note o seguinte, que o infinito não é um número, tá? Tanto mais infinito quanto menos infinito. Então, eles sempre vão estar em aberto, tá? Eles não são números reais, então
não faz sentido eu falar que está fechado no infinito. Meu intervalo sempre vai ser aberto no infinito. Perfeito? Então, agora pensando um pouco sobre funções de uma forma bem breve, depois eu vou falar um pouco mais formal. Matematicamente a gente representa uma função da seguinte forma: f dois pontos a uma seta b, que a gente lê como f é uma função de a em b. Esse a e esse b são dois conjuntos, tá? Pode pensar conjuntos numéricos, mas pode ser qualquer coisa. E a gente chama o a gente fala que é o domínio de f, e a gente vai denotar como um dom f, e o b a gente chama de contradomínio, tá? Mas ele não é simplesmente uma coisa que leva em outra coisa, tá? Uma função tem que ser da seguinte forma: existe um elemento x no domínio A que leva para um único elemento no contradomínio B, tá? Então eu tenho um elemento em A que representa um elemento em B, tá? A inversa não é verdadeira, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso a seguir, tá? Mas isso é importante. Esse único elemento no contradomínio B é importante, tá? E a gente vai representar aí de uma forma mais comum que o f de x é igual a y. Então, meu x é um elemento do meu domínio que ele sofre uma mutação por causa aí da minha função e leva para o meu contradomínio e gera um elemento que a gente vai chamar de y, tá? Esse y a gente chama de imagem de f, o conjunto de números y a gente chama de imagem de f e a gente vai denotar como im de f. Então, im de f, mais matematicamente falando, ele vai ser todo y que pertencem a b, tal que y é igual a f de x para algum x pertencente a a. Ou de uma forma um pouco mais contraída, f de x tal que x pertence a a. Veja, essa primeira definição é interessante por quê? Porque eu coloco uma condição para a existência de y. Tá? Ele pertence a b, só que ele é y igual a f de x. Então, nem todo elemento de b vai ser um f de x. Tá? Então, nem todo elemento do contradomínio b vai ser uma imagem de f. Interessante, né? Então, vamos ver um pouco isso. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho uma função que leva do conjunto dos reais ao conjunto dos reais e ela é dada por um f de x igual a x mais 1. Qual que é o domínio? Qual que é o contradomínio? Qual que é a imagem? O domínio é o primeiro valor aí desse anterior à seta. Então, meu domínio é R, meu contradomínio é o valor após a seta, também são os reais, e a minha imagem aí eu tenho que olhar para a minha função e pensar o que acontece. A minha função, ela cobre todos os valores reais, né? Então, a minha imagem vai ser os reais. Posso ir para outra função agora, também um f que leva dos reais aos reais, e a minha função é dada por x igual a x quadrado. Tá? Então, nesse caso, o meu domínio de f vai ser os reais, o meu contradomínio também vai ser os reais. O que acontece agora é que a imagem, que é a resposta f de x, vai ser só números positivos. Então, vão ser os números reais positivos somente. Perfeito? Agora a gente tem uma que muda um pouquinho. Eu tenho uma função f que leva o meu intervalo fechado 0, 1 para os números dos reais e a minha função de novo é dada por f de x
igual a x mais 1. Então agora meu domínio vai ser 0 e 1, meu contradomínio continua sendo os reais, e a minha imagem agora é somente um conjunto, um intervalo fechado de 1 até 2. Tá? Então, veja que agora o caso 3 é diferente do caso 1. A minha imagem já é diferente. E o caso 4, agora eu tenho uma função que leva um certo conjunto 1, 2, 3 para um outro conjunto AB. E ela é dada como f de 1 é igual a A, f de 2 é igual a B e f de 3 é igual a B. Então, o meu domínio aqui vai ser 1, 2, 3. Meu contradomínio vai ser AB. E a minha imagem vai ser também AB. Tá? Então, veja que essas funções, a definição de domínio, contradomínio e imagem, acaba modificando um pouco as minhas funções. Cada função vai ter uma característica, mesmo que seja a mesma função. Por exemplo, no caso 1 e no caso 3, eu tenho um f de x igual a x mais 1, só que eu tenho uma imagem diferente, um domínio diferente, então cada uma dessas funções vai ser diferente. E é isso que a gente vai discutir no próximo vídeo.